Bom, gente, vamos continuar nossas atividades. Nós vamos passar agora para o último painel, né? Nós tivemos aquele início no primeiro painel sobre os conceitos da mídia, da comunicação, esse segundo que falou sobre as empresas que transmitem o conhecimento à população, e agora nós vamos ouvir a opinião dos profissionais de saúde, né? Inicialmente, a primeira prelecionista, que vai falar sobre a nutricionista na mídia, como me tornei fonte de consulta nos diferentes meios. Vai ser feito pela doutora Lara Natassi, que é a Dianete, assessoria nutricional. Alô, boa tarde. Vocês viram que eu mudei o modelito, né, que eu quero divulgar já para vocês a campanha do CRN3, que é a campanha Siga um Nutricionista, para a gente poder divulgar a informação feita com qualidade, com seriedade, né, pelo nutricionista em todos os meios de comunicação. Tá bom? A Lia vai falar um pouco mais sobre a campanha para vocês, mas eu convido vocês a sempre usarem essa hashtag que vai identificar o trabalho feito pelo nutricionista mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência nos meios de comunicação, e aí eu vou desenvolver os seguintes temas com vocês. Primeiro, eu vou apresentar alguns dados importantes, que eu acho importantes, para a gente refletir um pouquinho sobre a relação do profissional com os meios de comunicação. Depois eu vou seguir um pouquinho o tema que me foi dado, né, como que eu me tornei fonte de consulta. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional e como que eu desenvolvi essa relação com os meios de comunicação. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu aprendi, né, nesse tempo aí de relacionamento com os meios de comunicação. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o primeiro ponto. Bom, aqui tem a minha formação, tá? Eu estou terminando agora o doutorado, eu estudo a relação entre a ansiedade e o consumo de certos alimentos. No meu mestrado, eu estudei basicamente comportamento alimentar, a relação entre a restrição alimentar crônica, a alimentação emocional e o descontrole. E eu tenho algumas especializações em transtornos alimentares, em fisiologia do exercício e em coaching também para mudança de comportamento. Eu uso técnicas específicas para mudança de comportamento. E eu dou aula em algumas especializações e sou membro da Câmara Técnica de Comunicação do CRN3, é por isso que eu estou aqui divulgando essa hashtag, e também da Comissão de Comunicação da SBAN, da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. O que eu queria conversar com vocês é uma coisa que a gente conversou um pouquinho no encontro do ano passado, de comunicação, e conversou agora bastante também, durante a manhã e durante a tarde, que é essa distância entre o profissional de saúde, o profissional que é bem informado, que pesquisa, que estuda, né, que faz especializações, mestrado e doutorado, com a sociedade. Não existe uma distância muito grande. Vocês concordam comigo? Muitas vezes o profissional pesquisador não se manifesta muito, né, nos meios de comunicação. Então, existe realmente essa distância muito grande, e isso faz com que o consumidor busque a informação em saúde, e especificamente em nutrição, em meios que não são os meios científicos, certo? E em meios que não são o profissional de saúde, nem sempre diretamente com ele também. Então, o que acontece? A gente percebe nas pesquisas que avaliam o comportamento do consumidor... Eu só tenho 12 minutos, é isso? Não é meia hora? Estou vendo o cronômetro ali, fiquei assustada. Que a gente vê que grande parte das pessoas buscam saber sobre o impacto do alimento na saúde em ferramentas de busca na internet. Google, Bing, principalmente essas duas ferramentas de busca, né? 40% acham que podem ter toda a informação que elas precisam nessas ferramentas de busca. E isso, em 2008, era 17%. Então, em quase 10 anos... obrigada. Esse número aumentou bastante, né? E 77% das pessoas confiam em amigos e família para informação sobre nutrição e segurança alimentar. Aí não está nessa pesquisa, essa pesquisa foi a do IFIC de 2017, não pesquisaram outras fontes de informação, como, por exemplo, os blogueiros, né? Mas entra um pouco nessa linha de amigos e família. Então, a gente vê que as pessoas buscam informação não com profissionais, né? E sim com outras pessoas. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando a gente vai procurar um hotel. Alguém aqui conhece o Booking.com? Qual é a fonte de informação desses sites? É informação de outras pessoas, né?
pessoas de vida real, né, pessoas como a gente, com as quais a gente se identifica, e que emitem opiniões sobre alguns lugares, né? Então, existe muito vínculo criado entre essas pessoas. A gente pode pensar nisso com relação aos blogueiros também, que eles apresentam a vida real, né? Não se colocam num pedestal, como às vezes alguns profissionais de saúde se colocam, numa posição superior, né, do tipo, eu sei o que é bom para você, né? Eu tenho a informação, eu tenho a ciência, e aí eu sei o que é melhor para o seu corpo. Eu sei mais sobre você mesmo, sobre você do que você mesmo, né? Então, isso coloca a pessoa numa posição prescritiva, superior, enquanto o cliente é o paciente, né, submisso, né? E o que isso gera? Normalmente, pouco engajamento, né, que vem da falta de vínculo, da falta de empatia. Então, as pessoas acabam não se engajando porque elas não sentem essa conexão com o profissional, né? Então, isso eu queria chamar a atenção para vocês, porque acontece muito, né? Mesmo quando a gente vê o profissional de saúde, muitos profissionais de saúde, nos veículos de comunicação, muitas vezes eles se colocam numa posição não empática, né, como detentor sozinho da informação, né? E isso a gente precisa tentar mudar um pouquinho, porque a gente precisa de engajamento do público. Como é que a gente faz para ser empático com o nosso público, né? Para engajar, né? Para despertar o interesse dele, né? Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional para vocês conhecerem, para vocês saberem como que eu comecei a ter contato com os meios de comunicação. Eu me formei em 93, na Faculdade de São Camilo, né? E desde então eu comecei, logo depois, né? Logo depois não, porque eu me formei, casei, engravidei na lua de mel, e aí tive neném, então, depois de 2 anos, eu consegui começar a trabalhar. E trabalhei em consultório a minha vida inteira, né? Depois que eu fiz algumas especializações, comecei com a especialização em bases fisiológicas da nutrição no esporte, e em 97, foi a minha primeiro contato com o público mesmo. Eu criei um site na internet, chamado Dietnet. Esse site teve a felicidade de contar com a divulgação, e foi uma divulgação espontânea, do Jô Soares. Ele tinha um programa, no programa dele ele tinha uma parte que chamava Caneca do Jô, não sei se vocês lembram. E nessa Caneca do Jô ele indicava alguns sites de internet. Faz muito tempo, em 97 quase não tinha site de internet, a gente não tinha nada não existia Facebook, não existia nada disso, mas existiam os sites. E aí ele começou a divulgar, falar que existia um site de dieta na internet, eu falava um pouquinho sobre alimentação para diversas circunstâncias, e tinha um cálculozinho do IMC, que hoje tem em todos os sites de nutrição, né? E aí ele começou a divulgar, e o que aconteceu? Eu tive uma boa experiência, porque eu tinha mais de 1000 visitas por dia no site, e eu recebia mais de 50 e-mails por dia também com dúvidas das pessoas. E aí foi justo numa época em que eu mudei de cidade, e aí eu tinha tempo para responder esses e-mails, então eu me dediquei para isso, né? Comecei a responder, não estava trabalhando, respondia todos os e-mails que chegavam, então era 50 e-mails por dia, esse era meu trabalho, né? E aí eu comecei a criar um banco de dados de dúvidas mais comuns sobre alimentação e sobre saúde, né? Porque a gente tinha muitas dúvidas repetidas, né? Sobre, por exemplo, o que é metabolismo, o que são calorias, qual é a dieta ideal para quem quer fazer atividade física e perder gordura, o que é proteína, o que é carboidrato, né? Como é que a gente monta uma refeição equilibrada. Então, coisas básicas e que vinham repetidas. E aí me surgiu a ideia de escrever um livro. Falei, bom, eu vou escrever um livro com as dúvidas mais comuns sobre alimentação e saúde. E aí consegui uma editora que topou, né, a publicação desse livro, foi a editora Siciliano, que agora foi comprada pela Saraiva, e aí essa editora resolveu investir, né, nos livros de alimentação, de nutrição. E aí começou meu primeiro contato com outros meios de comunicação. Eu nem considerei essa primeira fase de internet como meio de comunicação, porque ainda era muito restrito, né? Apesar de que cresceu bastante, mesmo nessa época. E aí eu comecei a participar de programas de televisão, porque quando a gente publica um livro por uma editora grande, normalmente essa editora tem uma assessoria de imprensa e ela divulga o trabalho. Então, comecei a participar de programas de televisão, de rádio. Até lembro que o primeiro programa de televisão que eu participei foi nessa época, em 99, eu quase não falei nada. Porque vocês imaginam uma nutricionista nova, né, relativamente nova, com pouca experiência em meios de comunicação e que faz um programa com uma super artista, que é aquela Tânia Alves.
e ela tinha acabado de lançar um spa de comida natural, crudivorista, sabe? Então, ela falou o programa inteiro, eu fiquei lá do lado assistindo, né, nervosa, né? E aí eu comecei a pensar, não, a gente tem que se pronunciar, o nutricionista que tem que falar sobre nutrição, né? Não é o artista, não é o blogueiro, não é a pessoa pública, né? Então, eu comecei a tentar investir mais um pouco do meu tempo para conseguir falar sobre nutrição para os outros meios de comunicação. E aí, coincidentemente, a editora resolveu investir nos livros sobre nutrição. Eu lancei o segundo livro em 2000, que foi um livro para crianças, específico para crianças, a pedido da editora mesmo. Aí, em seguida, eu acabei lançando um livro sobre gestantes, alimentação da gestante. Então, o júnior, que seria para criança, ia de 1 ano até a adolescência, o de gestante, da gestação até 1 ano de idade. E aí eu acabei mudando de país, né? Fui morar fora, fui morar na França, e, mesmo assim, eu voltei e publiquei o 4º livro, porque era uma série que a editora queria fazer, sobre terceira idade. Então, eu acabei cumprindo várias fases da vida aí, né? E, na França, eu comecei a estudar comportamento alimentar, porque aí veio uma outra coisa. Aqui no Brasil, quando eu comecei a atender, e desde 95 que eu comecei a atender de uma forma tradicional, né? Então, eu atendi meus pacientes pensando que, se alguém quisesse emagrecer, o tratamento seria muito simples, né? Comer menos do que se gasta, né? Porque a gente acaba tendo esse conceito quando a gente é mais jovem, logo que a gente se forma. E me frustrei muito com isso, porque eu tinha resultados bons em curto prazo, tinha resultados muito ruins em longo prazo, né? O famoso efeito sanfona acontecia com os meus pacientes também, né? Orientados por mim no começo. Então, comecei a me frustrar um pouquinho e resolvi estudar comportamento alimentar, porque eu queria entender o porquê que isso acontecia, e por que a restrição alimentar, né, o fato de comer menos do que se gasta, não funcionava, porque foi isso que eu aprendi, né, na minha época acadêmica, e me especializei em comportamento alimentar na Universidade de Paris. Voltei, né, para o Brasil em 2005, com a ideia de fazer um mestrado, né? Comecei a fazer o mestrado em comportamento em 2006, na USP, reabri consultório, e aí resolvi publicar mais um livro, que era exatamente o que eu tinha estudado muito na França, que era sobre comportamento alimentar. Esse livro era sobre anorexia, bulimia e compulsão alimentar, que foi a 5ª publicação. E aí a gente começou a trabalhar um pouco mais a divulgação desse livro, falando mais especificamente sobre um assunto no qual eu tinha me especializado, que era comportamento alimentar, e que eu estava me especializando um pouco mais no mestrado, né? E aí, a partir dessa data, eu já tinha um bom relacionamento com a imprensa, com a mídia em geral, e eu continuei participando de diversos programas de televisão, de rádio, participando de matérias em jornais e em revistas, né? Concluí o mestrado, e aí a gente lançou um outro programa, junto com essa finalização do mestrado, que era um programa de orientação nutricional à população, chamado Meu Prato Saudável. Não sei se vocês conhecem, mas era um programa de orientação para o público. A gente ia para praça pública, para metrô, com encartes ensinando as pessoas a montarem pratos equilibrados, café da manhã, almoço e jantar. E aí depois veio o programa Meu Pratinho Saudável, que a gente fez em parceria com o Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da USP. O Meu Prato Saudável era uma parceria com o INCOR. E aí a gente começou a ir a campo mesmo, né? Em 2012, a gente chegou aí no Complexo do Alemão também, para ensinar a população lá a montar refeições equilibradas. E com todas essas ações que a gente fazia em praça pública, parques, metrô, a gente teve muito respaldo da imprensa também. A imprensa se interessou muito pelo programa, e aí eu continuei como fonte de entrevistas. Eu era nutricionista responsável pelo programa, junto com os nossos parceiros, né? E, ao mesmo tempo, eu fiz uma formação em coaching, porque eu queria lidar com ferramentas para mudança de comportamento. Então, mais uma vez, eu divulgava como mudar o comportamento das pessoas, não só com as ferramentas práticas que a gente tem, como, por exemplo, como montar o prato e tudo mais, mas também com técnicas específicas que eu aprendi no curso de coaching, que foi feito pelo American College of Sports and Medicine. E, depois disso, eu comecei o doutorado. A partir daí, eu comecei a ter uma relação um pouco mais estreita com a imprensa mesmo, porque eu acho que é muito importante para o nutricionista e para todos nós que estamos aqui, estarmos disponíveis para ter essa informação e para poder dar essa informação para a população.
A gente tem que aprender a forma de fazer isso, né? Nem sempre é muito fácil, né? A gente tem que saber que existem vários desafios aí que a gente tem que enfrentar. Não é sempre o mar de rosas, né? Como o Paulo Silvestre falou aqui de manhã, né? Mas é a gente que tem que dar essa informação, é a gente que tem que falar sobre nutrição, né? Não é o profissional que não é especialista, não é o educador físico, não é o médico, não é o blogueiro, é o nutricionista que tem que falar sobre nutrição. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho o que eu aprendi nessa época, né? Em todo esse tempo de contato com a imprensa. Então, alguns pontos importantes que eu acho que vão valer para essa aproximação do profissional de saúde com os meios de comunicação. Muitos deles já foram abordados, mas eu vou falar da minha visão como profissional de nutrição. Tá? O primeiro deles é ter essa parceria com os jornalistas. Por quê? Parceria com o jornalista não é só conversar com o jornalista, é tentar entender qual que é a ideia do jornalista, é estar disponível para ele, é tentar entender qual que é o motivo da pauta, qual que é o objetivo dele, né? E estar disponível, né? É uma coisa que às vezes é difícil, porque às vezes a gente tem consultório o dia inteiro para fazer, a gente tem aula para dar, e a gente tem uma pessoa querendo uma informação, né? Um profissional querendo uma informação na nossa área. A gente tem que estar disponível. Se a gente não tiver essa disponibilidade, a gente não tem como fazer essa divulgação. Então, essa parceria é muito importante e tentar se aproximar, até para entender um pouquinho o que a Thaís falou sobre a entrevista ao vivo, né? Ao vivo não, frente a frente com o profissional, é muito importante. Para a gente entender o que ele quer e para ele poder entender até onde a gente pode ir também, né? Porque nem sempre a gente pode abordar tudo, né? Outro ponto importante é estudar a pauta, estudar o assunto. A gente viu que o pessoal falou um pouquinho sobre evidência científica, sobre artigos e artigos, né? Tem artigos de todo jeito, a gente pode ter respaldo, entre aspas, científico para qualquer informação, né? Mas é nosso dever, como profissional de saúde, usar o nível de evidência do artigo científico, né? É importante, eu não vou nem falar muito sobre isso, porque a gente tem a Fabiana Poltronieri que vai falar um pouco depois sobre isso, mas é importante a gente ver qual que é o fator de impacto dessa revista, né? Vamos estudar a metodologia do artigo que foi usado. É um artigo só que fala sobre isso ou são vários, né, que tem essa informação? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tem capacidade de analisar artigo científico, de interpretar e de ver qual foi a metodologia, qual é o número da amostra, por quanto tempo foi feito e que tipo de artigo que foi publicado. Né? A gente tem esse discernimento, né? Então, é importante que a gente avalie, que a gente use a fonte correta. Com isso, a gente consegue até fazer uma discussão com pontos de vista diferentes. Porque, se a gente tiver respaldo científico, a gente tem como se justificar. Por que eu falei aquilo? Porque eu tenho respaldo para isso. Pode ter opinião diferente? Pode. Tem artigos que falam o contrário? Tem. Mas eu tenho meu respaldo, né? Isso é muito importante. Bom, entender o objetivo da pauta, eu já falei um pouco sobre isso, mas o que o jornalista quer dizer? Né? Que informação ele quer dar para a população? Né? A gente tem que tentar entender, né? Eu sempre falo para os meus colegas que a gente tem que falar para a população. Né? Então, o meu objetivo é conscientizar sobre a importância do carboidrato na alimentação. Então, tá bom. Então, se é esse o objetivo, vamos falar sobre a importância do carboidrato. Né? Falar sobre o que a gente conhece. Tá? A experiência associa tanto a teoria quanto a prática. Então, por exemplo, se eu for convidada para falar sobre... Eu já escrevi um livro sobre alimentação infantil, certo? Pesquisei, eu não fiz nenhuma especialização sobre alimentação infantil, mas eu pesquisei muito, né? Eu tenho muito da teoria e tenho muito da prática, porque na clínica onde eu atendo muita criança também. Né? E aí, se me perguntarem para falar sobre alimentação infantil, eu posso falar? Posso. Né? Se for um assunto como, por exemplo, o comportamento alimentar da criança, a alimentação saudável da criança, eu consigo falar. Agora, se me passarem uma pauta sobre oncologia pediátrica, eu vou falar? Não. Não sei. Não sou especialista no assunto. Né? Então, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Então, se eu tenho a teoria e a prática, ótimo, eu vou falar. Né? Se eu não tenho, eu não vou falar. Qual que é o perfil do público? Quem que assiste esse programa? Quem que lê esse jornal? É diferente o perfil de um leitor de um jornal de economia do perfil de um programa matinal às 10 horas da manhã. Né? Um programa de TV ao vivo, por exemplo, bem-estar. O perfil do programa do bem-estar é diferente, do espectador do bem-estar é muito diferente de um leitor de um jornal de economia. E a gente pode estar nos dois.
falando sobre alimentação também, né? Então, vamos entender qual que é o perfil do público, né? E uma outra coisa importante, eu trouxe 2 videozinhos que eu gravei especialmente para cá, bem curtinhos, para a gente entender um pouquinho sobre a linguagem que a gente tem que ter. Você pode passar o primeiro, por favor? Probióticos são micro-organismos que auxiliam no equilíbrio microbiano da flora gastrointestinal. Garantem um adequado trânsito intestinal e podem ser utilizados para combater a constipação ou a diarreia, assim como para otimizar o nosso sistema imunológico e diminuir processos inflamatórios. Existem diversas cepas diferentes que podem ser adicionadas em alguns produtos industrializados através de técnicas específicas, ou ainda podem ser formadas na fermentação de alguns alimentos. Algumas cepas podem ser manipuladas artesanalmente em farmácias de manipulação, segundo necessidade individual, mas devem ser sempre prescritas pelo nutricionista. Qual é o perfil do meu público? Oi? Técnico, né? Eu posso falar isso num programa de televisão? Não, né? Aí eu queria que vocês entendessem a diferença de linguagem. Então, eu vou passar para o próximo. Pode passar, por favor. Você já ouviu falar das boas bactérias que encontramos nos leites fermentados? Eles são chamados de probióticos e são benéficos para a nossa saúde. Melhoram o funcionamento do nosso intestino, aumentam as defesas do nosso corpo e podem até ajudar a combater doenças. Podemos encontrá-los em alguns produtos industrializados, em medicamentos e até mandar manipular em farmácias de manipulação. Mas para consumi-los é necessário consultar um nutricionista. Só ele poderá indicar o tipo de produto e a quantidade adequada para você. Essa que é a diferença de linguagem que eu falo na prática, né? Porque a gente tem a mania, isso é uma coisa que acontecia comigo no começo, né? Eu ia para um programa de televisão, eu ia falar no rádio, né? Eu estou falando mais desses meios de comunicação, porque quando a gente fala em jornal e revista, existe a tradução da informação pelo jornalista. Quando a gente está ao vivo num programa de televisão ou de rádio, não existe a possibilidade dessa tradução, né? E aí, normalmente quando a gente começa a trabalhar com isso, como a gente começa a divulgar a ciência da nutrição, a gente acha que a gente está falando com outros profissionais. E a gente não está falando com outros profissionais, a gente está falando com o público, né? E, para falar com o público, a gente tem que pensar o seguinte: faz de conta que você está falando com a sua vovozinha, que teve uma formação escolar pequena e que não vai entender termo técnico, né? Dessa forma, a gente consegue, sim, um maior engajamento da população, porque ele não vai ouvir sobre o que ele não entende, né? A ideia é passar uma informação, então é muito importante a gente tomar muito cuidado com a linguagem, principalmente se a gente não tiver como editar isso depois, né? Além disso, usar os termos adequados, a gente já falou sobre isso, né? Sobre fator de transcrição, sobre homeostase do nosso organismo. Então, nada disso pode ser utilizado para público leigo, e a maioria das pessoas que vai ouvir, que vai ver e que vai ler, vai ser o público leigo. Cuidar sempre com os jargões técnicos, a gente tem a tendência de usar sempre esses jargões, né? E uma coisa muito importante, diferente da imprensa escrita, na imprensa falada, é pensar no tempo e ir direto ao ponto. Com relação à imprensa escrita, eu acho que, ultimamente, se usa muito também o estilo de escrita tipo pirâmide, né? Então, a gente dá primeiro a informação principal para despertar interesse do público, para depois desenvolver o tópico. Isso é muito importante, porque senão a gente começa a se perder no texto e acontecer exatamente o que o Paulo falou, que as pessoas ficam enrolando e ninguém vai conseguir entender e ninguém vai ter paciência para ler o texto. Então, sempre ir direto ao ponto. No caso de imprensa escrita, no começo da matéria, no começo do texto; no caso da imprensa falada, aí a gente não vai ter tempo de ter muita explicação, então a gente tem que ter uma linguagem bem clara. Controlar as emoções é muito importante, e aí eu não estou falando só de nervoso, eu estou falando de posições diferentes também, quando a gente está com outras pessoas nos programas, na rádio, na televisão também. Então, sempre evitar conflito, né? Isso é muito importante também, né? Nem sempre as pessoas pensam da mesma forma que a gente. Eu já participei de programas com pessoas que pensavam de uma forma muito diferente e que encaravam tanto a nutrição quanto a saúde de uma forma diferente também, e a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura nisso, né? Trabalhar a imagem é muito importante. Eu costumo dizer que a gente pode levar 20 anos para construir uma reputação, né, e 5 minutos menos de 5 minutos, 2 minutos para jogar tudo no lixo, né? Então, é importante a gente trabalhar a nossa imagem, cuidar da nossa imagem, o que a gente fala. E aí, quando a gente fala de cuidar da nossa imagem, a gente não tem muito tempo, mas até o que a gente curte nas redes sociais faz parte da nossa imagem, né? Então, é importante a gente sempre cuidar
da nossa imagem por aí, né? A postura profissional é super importante também, mas isso não faz com que... Isso não quer dizer que a gente tem que se colocar numa posição superior à população, né? A gente realmente tem que tirar o chapéu de especialista, né, como foi falado antes também, e estar lá como parceiro, né, como uma pessoa que vai caminhar junto com a outra pessoa e que está lá sempre disponível. Uma coisa que eu comecei a fazer agora, quando eu participo de programas de televisão e que tem até dúvidas de espectadores, né, coisa que eu não fazia antes, é super simples, né? Por exemplo, tem uma pergunta do Arnaldo sobre um determinado assunto. Quando vem isso na tela... Vamos responder, oi, Arnaldo, tudo bom? Olha, muito boa a sua pergunta. Então, respondendo a sua pergunta, que pode servir para outras pessoas também, a resposta é essa, essa e essa. Então, isso é uma coisa que aproxima um pouco mais o profissional do público, né? A gente tem esse abismo que é a câmera, né? Porque a gente não sabe quem está atrás, mas se a gente falar com a pessoa diretamente, isso vai trazer uma aproximação também, né? Isso vai fazer com que a gente consiga desenvolver empatia com o público. A gente tem que desenvolver essa empatia. Eu sei que, às vezes, fica meio frio, né? A gente está numa tela, mas se a gente falar diretamente para ele, falar sobre um assunto que a gente imagina que ele vivencia, né? Se a gente se colocar no lugar do espectador, né? O que ele espera de mim agora? Né? Que tipo de informação ele quer? Como é que eu vou facilitar a vida dele, a vida real? Né? Aí a gente consegue ter uma boa interação e engajar o público. Ética, bom, é um outro assunto que a Fabiana vai abordar certamente brilhantemente, então não vou falar sobre isso, mas a gente tem que respeitar, obviamente, né? E aqui o resumo de tudo. Então, estudar, entender o assunto, falar sobre o que domina, respeitar o público, usar termos claros, sem jargões técnicos, falar pouco e ser direto, controlar as emoções, trabalhar a imagem, ter uma boa postura, ser empático e ser ético. E uma outra coisa, né? Se preparar bem, né? Então, o respaldo científico é importante, porque quanto maior a nossa exposição, maiores vão ser as críticas. E tem muita gente que tem opinião contrária. Então, se eu estiver bem respaldada, eu vou conseguir responder essa opinião contrária e vou manter a minha posição. Se eu não estiver respaldada, eu não vou ter. Mas a gente tem que estar ciente de que vai acontecer, né? Principalmente hoje em dia, que a gente tem as redes sociais, onde as pessoas não se veem, não têm contato pessoal e, muitas vezes, se tornam muito agressivas, né? Já fui bastante bombardeada, sim, né? Muita gente mas a gente tem que manter a nossa boa postura de profissional com ética e respaldado. Eu vou parar por aqui, porque meu tempo acabou. Depois a gente volta a conversar. Vou deixar os meus contatos. Se alguém quiser alguma informação, ou se quiser a apresentação também, eu deixo disponível. Tá bom? Obrigada.